Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise do BCFF, que é um dos maiores fundos de fundos do Brasil e que nos últimos 36 meses superou o Ibovespa quando a gente fala de rentabilidade. Essa daí é para quem acha que fundos imobiliários não têm boas rentabilidades, fica de olho que você deve estar perdendo uma oportunidade de investimento bem interessante. E também a gente vai comentar também sobre a 10ª emissão de cotas do BCFF, que foi aprovada nessa semana. Então, antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações, assim sempre que tiver um conteúdo novo sobre investimentos aqui no canal, você vai ser avisado. E me segue também lá no Instagram, @crescendopatrimônio, por lá eu coloco conteúdos de investimentos diariamente e a gente consegue ter uma relação um pouco mais próxima em tempo real. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, investidores, vamos lá hoje falar sobre o BCFF, um dos maiores fundos imobiliários aí do Brasil em número de cotistas. O BCFF ele é um fundo de fundos, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de papel com foco em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Além disso, o BCFF ele também investe diretamente em alguns CRIs e também investe em outros fundos imobiliários para diversificar sua carteira, não ficando somente nos fundos imobiliários de papéis. Ele investe também em fundos imobiliários do setor de shoppings, em fundos imobiliários do setor logístico, do setor urbano, de hotéis, entre os outros fundos imobiliários que existem, para conseguir também diversificar a carteira. Mas a estratégia principal do BCFF, o principal foco de investimento, são em fundos imobiliários de papéis que investem em CRIs. Aprofundando um pouco mais na base do BCFF, o BCFF ele é administrado e gerido pelo Banco BTG Pactual. O fundo conta ainda com um patrimônio líquido de 1,9 bilhões de reais, e aí a gente vai comentar um pouco mais sobre esse patrimônio líquido na hora que a gente comentar sobre a 10ª emissão de cotas, que foi aprovada. Então provavelmente esse valor vai aumentar um pouco, vai superar a barreira dos 2 bilhões de reais. O fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 85,20 e no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o fundo está sendo cotado a R$ 92,85 no mercado. Com isso, o PVP do fundo imobiliário ele está em 1,1 e provavelmente esse PVP vai aumentar por conta dessa emissão de cotas que foi aprovada. Então muitas pessoas estão vendo aí uma possibilidade de comprar o fundo imobiliário com um desconto. Então normalmente quando os fundos imobiliários aprovam emissões de cotas, as cotas costumam se valorizar um pouco no mercado. Continuando aqui nesse resumo introdutório do BCFF, o último provento que esse fundo pagou, que foi no mês de janeiro, foi de 56 centavos por cota, em linha mais ou menos com o que ele vinha pagando no ano passado, em 2020. Em 2020, o fundo imobiliário ele pagou nos últimos meses cerca de 53 centavos, e aí no começo do ano, e mais ou menos naquele período que a gente estava entendendo um pouco mais dessa crise que nós estamos passando, o fundo imobiliário ele estava pagando cerca de 40 centavos. Com isso, o dividend yield do BCFF no ano de 2020 ficou em 6,8%, não é um dos maiores dividend yields, porém ainda assim é acima da média do mercado, que é entre 6 e 6,2%. E como eu comentei na introdução do vídeo, o BCFF ele é um dos maiores fundos imobiliários em número de cotistas no Brasil. O fundo imobiliário ele conta com uma base de 255 mil cotistas, então é uma base bem grande que dá bastante liquidez para o fundo imobiliário, facilidade aí da gente comprar ou vender as cotas. Também ajuda bastante nessa questão de emissão de cotas, porque muitas pessoas, então provavelmente a chance de muitas pessoas aderirem e entrarem na emissão de cotas é muito grande, e com isso a facilidade de obter recursos fica um pouco mais fácil do que um fundo imobiliário um pouco menor em número de cotistas. E um outro ponto bem interessante sobre o BCFF nessa introdução é que o BCFF ele começou a ser negociado em 2010, ou seja, ele é um fundo imobiliário aí com mais de 10 anos de estrada, um fundo imobiliário bem antigo, então ele traz aí uma resiliência de mercado, um grande nome, além de ser gerido aí e administrado pelo BTG Pactual, que é um dos maiores bancos privados do Brasil. Então isso traz bastante segurança e é por isso que esse fundo imobiliário está há tanto tempo aí no mercado. O BCFF ele é o fundo imobiliário que tem 65 fundos na sua carteira. Aqui no relatório gerencial do fundo ele mostra os 20 principais fundos imobiliários que ele investe, mas um ponto que a gente tem sempre que lembrar quando a gente investe em um fundo de fundos é que a gente é taxado duas vezes. Uma vez pelo fundo de fundos que a gente está investido e a segunda vez que é uma taxação indireta, que é quando esse fundo imobiliário investe em outro fundo. Então esse outro fundo, ele cobra uma taxa em cima do nosso fundo e o fundo cobra uma taxa em cima da gente, investidor pessoa física. Então a gente aí é taxado duas vezes, uma diretamente e a outra indiretamente. Então esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter quando a gente investe em fundos de fundos ou em ETFs e coisas do tipo, porque às vezes acontece essa bitributação. E aí comentando sobre os 65 fundos que o BCFF investe, é bem interessante para quem está começando a investir em fundos imobiliários e não tem muita noção ainda de como analisar, a que pontos a gente precisa olhar, quais são os fundos mais interessantes, que tem mais tempo de mercado. Para quem está aprendendo, é uma boa começar com um fundo de fundos,
porque a gente tem uma facilidade, dá tempo também da gente estudar e aprender um pouco mais sobre o mercado, enquanto a gente já está com o nosso capital investido. E o outro ponto positivo é para quem quer dar aquela pulverizada na carteira, porque a gente investe em um fundo imobiliário que investe aí em 65 outros fundos imobiliários. Então a gente tem uma diversificação absurda dentro da nossa carteira quando a gente investe em fundos de fundos, e que é sempre interessante caso você queira diversificar muito a sua carteira de investimentos ou se você está aprendendo. Então, fundos é interessante por isso. E só um comentário interessante é que nessa lista de 20 principais fundos imobiliários que o BCFF investe, eu não tenho nenhum deles na minha carteira, não sei se eu estou fazendo certo ou errado, porém, eu tenho uma defesa para mim que eu estou no positivo, minha carteira de fundos imobiliários está rentabilizando, então, pelo menos eu não estou perdendo dinheiro. Deixa aqui nos comentários se você tem algum desses 20 principais fundos imobiliários da carteira aí, para eu ter certeza que não sou só eu que não tem nenhum deles. Bom, dentro do portfólio a gente vê aqui que a estratégia principal do fundo imobiliário é investir entre 25% e 35% da sua carteira em fundos imobiliários focados em CRIs, e o restante da carteira é dividido aí equilibradamente entre os outros setores de fundos imobiliários, aí shoppings, hotéis, urbanos e etc. E aí é mais ou menos o cenário que a gente tem. O fundo imobiliário ele está atualmente com 32% em fundos imobiliários de papéis que investem em CRIs, e o restante dividido mais ou menos equilibradamente entre fundos imobiliários de shoppings, de lajes corporativas e também uma parcela importante de fundos imobiliários de contratos atípicos. O que é um ponto interessante focar estritamente em contratos atípicos, que são aqueles contratos que não permitem negociações. Então, quando você fecha um contrato atípico, você fecha, define alguns parâmetros e isso não muda mais, não tem nenhuma margem para negociação entre as duas partes, o que é um ponto bem interessante, caso as coisas favoreçam o fundo imobiliário. Se as coisas não favorecerem, fica um pouco negativo, porém o mercado geralmente gosta aí de contratos atípicos. Olhando os demonstrativos financeiros do BCFF11, o fundo está bem interessante, ele tem cerca de 6% do seu patrimônio líquido em caixa, o que é uma posição segura, aí, garante aí fazer as manutenções e consegue proteger o fundo de certa forma. O DRE também ele tem certa consistência, o fundo imobiliário ele não tem tanta variação dentro da sua receita, exceto no mês de dezembro, onde a receita caiu aí mais ou menos 50% do que costumava vir nos meses anteriores. Então o mês de dezembro foi um mês um pouco atípico para o fundo imobiliário, mas ainda assim ele conseguiu manter o patamar de 53 centavos, que era o que ele vinha pagando nos meses anteriores. Porém, ele teve que fazer o uso da reserva de contingência, que é uma reserva que os fundos imobiliários normalmente têm para conseguir manter aí o patamar de dividendos. E falando de dividendos, como eu comentei anteriormente, o fundo imobiliário ele manteve aí os dividendos no ano passado entre 40 e 53 centavos. Eu particularmente não gosto de fundos imobiliários assim, eu prefiro aqueles fundos que mantêm aí mais ou menos uma regularidade, uma faixa de preços bem definida de dividendos, porque traz um pouco mais de segurança. Eu não gosto de estar recebendo 45, 50 centavos no mês, e aí no outro mês, quando eu estou esperando aquele dividendo aí de 45, 50 centavos, se vem um dividendo de 40, é uma surpresa negativa. Então eu prefiro um pouco mais de regularidade nos dividendos, mas nos últimos meses do ano passado, o BCFF se manteve aí na casa dos 53 centavos por cota. E aí, comentando novamente a reserva de contingência, o fundo imobiliário ele ainda continua aí com uma certa reserva de 35 centavos por cota. Então se acontecer algum problema aí nesse mês, ou no outro mês, ou qualquer mês que seja, e o fundo imobiliário tem uma baixa nos dividendos, ele tem de onde tirar dinheiro para manter mais ou menos um patamar razoável de dividendos para os seus cotistas. Falando agora sobre rentabilidade, o BCFF ele bate o IFIX em todos os períodos que a gente analisa o fundo e compara com o IFIX, o que é mais ou menos uma obrigação, porque o IFIX ele é o benchmark, ele é mais ou menos a média dos principais fundos imobiliários dentro de alguns critérios que a Bolsa de Valores tem. Então é meio que obrigatório o fundo imobiliário ele bater a média aí dos principais fundos, porque se ele estiver abaixo da média dos principais, não vale a pena investir nele, na minha visão, a não ser que tenha um desconto muito grande, alguma oportunidade muito interessante, com uma boa possibilidade de crescimento desse fundo imobiliário. Mas normalmente os bons fundos imobiliários costumam bater o IFIX, o que na minha visão continua sendo uma obrigação. E aí, falando dos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, o BCFF ele bateu até o IBOV quando a gente fala de rentabilidade. O fundo imobiliário ele teve uma rentabilidade nos últimos 3 anos de 62%, enquanto a rentabilidade do Ibovespa ficou em torno de 52%, 54%, se eu não me engano. Então, para quem acha que fundos imobiliários só servem para pagar dividendos mensalmente, que não é tão interessante, que não conseguem trazer uma rentabilidade para o seu cotista de forma interessante, está enganado, estão perdendo aí uma oportunidade de investimentos bem interessante, porque, claro, os fundos imobiliários eles são usados sim para ter aquele dividendo ali, aquele aluguel mensal, porém ainda assim eles conseguem entregar rentabilidades bem interessantes, como é o caso do BCFF, 62% de rentabilidade em 3 anos, é um valor ótimo, é um valor muito bom. Inclusive, se você começou a investir o ano passado, principalmente depois do mês de março, e teve rentabilidades de 80%, 90%, até 100% num prazo aí de 10 meses, 1 ano, não leve isso como regra, isso não é o comum do mercado. Normalmente aí as pessoas, por exemplo, o Warren Buffett, ele tem uma rentabilidade histórica média de 20%.
Então não espere que você vai conseguir 80%, 70% todos os anos da sua vida. Provavelmente vão ter anos que você vai ter rentabilidades tão altas assim, mas vai ter anos também que você vai ficar em 5%, 10% ou até mesmo com rentabilidades negativas. Então esse caso do BCFF é um caso bem interessante e é uma rentabilidade muito boa sim. E agora entrando diretamente na 10ª emissão de cotas do BCFF, que foi aprovada nessa semana, foi aprovada então essa emissão de cotas no valor de R$ 86,50, que é um pouco acima do valor patrimonial do fundo imobiliário. O que eu imagino é que o fundo imobiliário colocou como preço base o valor patrimonial do fundo e acrescentou em cima desse valor patrimonial os custos das operações para conseguir fazer essa emissão de cotas, o que na minha visão é interessante, porque eu não acho interessante quando os fundos imobiliários eles fazem emissões de cotas abaixo do valor patrimonial, porque na minha visão isso denigre e rebaixa um pouco o valor do fundo imobiliário. O montante inicial aprovado para essa emissão de cotas é de 550 milhões de reais, então depois que a emissão de cotas acontecer e o fundo imobiliário arrecadar esse dinheiro, ele vai passar a ter um patrimônio líquido aí de 2,3 bilhões de reais, tornando-se aí um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, também em patrimônio líquido, que é uma coisa bem interessante. O fator de proporção dessa emissão de cotas é de 30%, mais ou menos. Então, se você tem 100 cotas do fundo imobiliário e exercer seu direito de subscrição, você vai ter direito aí a mais 30 cotas no valor de R$ 86,50. Lembrando que o preço atual do fundo imobiliário está em R$ 92,80, mas provavelmente quando chegar o período aí de exercer os direitos de subscrição, esse valor provavelmente vai estar um pouco mais alto, porque na maioria das vezes é o que acontece. Então é uma oportunidade para quem é cotista do fundo imobiliário ou para quem está pensando em entrar agora, é uma oportunidade de comprar aí com desconto de pelo menos 8% em relação ao preço atual, o que traz e ajuda muito nessa rentabilidade que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para quem gosta, acredita no fundo imobiliário, é um ponto bem interessante porque é um desconto relevante para se comprar. Mas no apanhado geral, eu acho que o fundo imobiliário ele está saudável, ele está praticando bem, não é à toa que o fundo tem 10 anos de mercado, e ele também é gerido e administrado pelo BTG, o que traz uma segurança bem grande para quem é investidor desse fundo imobiliário. E essa 10ª emissão de cotas aí também vem bem interessante, porém na minha visão o PVP do fundo imobiliário ele já está mais ou menos no meu preço teto, que é de 10%, o PVP de 1,1, né? Então eu já não acho tão interessante para mim e na minha filosofia de investimentos. Como eu não sou cotista ainda do fundo imobiliário, na minha visão não vale a pena entrar, mas isso vai de cada um, vai da filosofia de investimentos e também do quanto as pessoas acreditam no fundo imobiliário. Se eu fosse cotista, provavelmente eu entraria nessa emissão de cotas, mas como eu não sou, eu vou ficar de fora, pelo menos por enquanto, a não ser que o preço caia aí no valor que eu acho interessante para o meu tipo de investimento, para a minha filosofia. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham do BCFF11, se vocês têm ele carteira ou não, e se você tem ele carteira, comenta aqui sim ou não se você vai entrar nessa 10ª emissão de cotas. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo aqui no meu canal, vocês vão ser informados. E se vocês gostam bastante de conteúdo sobre investimentos, me segue também lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Por lá tem conteúdo diário sobre investimentos e a gente tem uma relação um pouco mais próxima em tempo real. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.